Bom, pessoal, nessa última aula do tecido ósseo, nós vamos comentar sobre alguns fatores que influenciam no metabolismo, que influenciam a remodelação óssea. Nessa primeira tabela, nós temos aqui a lista de alguns fatores sistêmicos que influenciam bastante no metabolismo ósseo. Então, alguns deles a gente já comentou, vocês já conhecem. Por exemplo, o paratormônio, PTH. Vocês já sabem que é um hormônio secretado em condições de baixa calcemia e uma das ações do paratormônio é aumentar a reabsorção óssea. Então, o paratormônio ele atua na remodelação óssea, aumentando a reabsorção e diminuindo a deposição, parando a deposição óssea. A vitamina D ativa, ela é importante na mineralização da matriz, então ela vai ter um efeito positivo na produção de matriz e negativo aí na reabsorção óssea, A calcitonina é outro hormônio importante na regulação do metabolismo ósseo, ela diminui a reabsorção, vocês viram que ela se liga a receptores nos osteoclastos, diminuindo o metabolismo e inativando os osteoclastos. E também se liga aos osteoblastos, estimulando a síntese de matriz. Então, ela diminui a reabsorção e aumenta a produção de osso. Os estrógenos são hormônios importantes no metabolismo ósseo. Os estrógenos, eles induzem a apoptose nos osteoclastos. E com isso, eles atuam freando o processo reabsortivo. Eles não têm efeito sobre a produção de tecido ósseo, mas eles freiam a reabsorção. E se eles freiam a reabsorção mesmo sem estimular a formação óssea, eles acabam protegendo o osso contra a reabsorção, ou seja, favorecem aí a manutenção do tecido ósseo. O hormônio de crescimento, através do fator de crescimento insulínico, estimula tanto a reabsorção quanto a produção ou deposição de matriz. Vocês vão ver, nós vamos comentar daqui a pouquinho, o hormônio de crescimento é um hormônio que estimula o metabolismo em geral. Então, ele tanto vai estimular o metabolismo no osteoclasto ou no osteoblasto. O que ele vai fazer vai depender no momento de qual desses dois hormônios aqui que está predominando nas mediações do tecido ósseo. A mesma coisa vale para os hormônios tireoidianos, T3 e T4. São hormônios estimuladores de transcrição gênica, estimuladores de metabolismo. Então, eles vão atuar positivamente tanto na reabsorção quanto na deposição ou produção de matriz óssea. E os glicocorticoides, o cortisol, sobretudo, ele favorece a reabsorção óssea e diminui a produção de matriz óssea. Além desses fatores sistêmicos que a gente listou no slide anterior, fatores locais, fatores produzidos localmente, ou seja, citocinas, também influenciam fortemente o metabolismo ósseo. Então, algumas estimulam a perda óssea, ou seja, a reabsorção, e outras citocinas previnem ou minimizam a perda óssea. As citocinas que aumentam a perda óssea são as citocinas pró-inflamatórias, interleucina 1, interleucina 6, 11, TNF e etc. E as que previnem a perda óssea são a interleucina 4, a 13, a 18, a osteoprotegerina, que nós já comentamos em aulas anteriores. Então, o que é importante a gente saber aqui desse slide? Será que é preciso gravar e decorar todas essas citocinas? Não. O que é importante a gente gravar é que toda vez que acontece um processo inflamatório nas imediações do tecido ósseo ou de qualquer tecido mineralizado, a tendência é acontecer reabsorção desse tecido. Então, se você tem uma inflamação
no endósteo ou no periósteo, ou próximo ao tecido ósseo, você corre o risco de ter perda óssea, de ter destruição da matriz óssea naquele local. Se você tem, por exemplo, um processo inflamatório no periodonto, você corre o risco de ter perda da loja óssea, né? Uma reabsorção no alvéolo dentário e com isso perda de fixação do dente ao seu alvéolo, ou seja, mobilidade dentária. Às vezes até perda, né, de fixação. Então é importante, inflamação, guardar isso. Inflamação leva à reabsorção. Bom, vamos falar um pouquinho dos fatores sistêmicos que influenciam no metabolismo ósseo. E vamos começar abordando a influência do hormônio de crescimento. Então, o hormônio de crescimento é um hormônio produzido pela hipófise. Esse hormônio também pode ser chamado de somatotrofina, né? E como a gente já comentou, é um hormônio que estimula metabolismo num sentido amplo, né? É um hormônio proteico, tem uma proteína que tem quase 200 aminoácidos e ele estimula o anabolismo, ou seja, a síntese de proteínas no corpo inteiro e estimula nos adipócitos mobilização de ácido graxo, ou seja, no adipócito ele estimula lipólise. Então pensa, se é um hormônio que estimula metabolismo nas células do corpo inteiro, essas células vão precisar de energia para manter esse metabolismo e essa energia vai ser fornecida pelos ácidos graxos que estavam guardados dentro dos adipócitos na forma de triglicerídeos. Sob a ação do hormônio de crescimento, as células aumentam tanto de volume quanto aumentam em número. Então, você tem os tecidos crescendo por hipertrofia e também por hiperplasia. E o hormônio de crescimento também estimula mitose, né? Se estimula hiperplasia, estimula mitose, mas estimula também diferenciação celular. Então, atua nas células tronco, estimulando mitoses para que novas células possam ser formadas e diferenciadas a partir dessas células tronco. Como eu falei para vocês, né, o hormônio de crescimento ou somatotrofina é produzido pela hipófise. Mas a gente sabe que a hipófise ela funciona, é produzido pela adenohipófise, né, a parte epitelial da hipófise. E a adenohipófise ela funciona sob o comando do hipotálamo. Então, para que a hipófise produza somatotrofina, é preciso que ela receba do hipotálamo um hormônio, um peptídeo, que tem ação hormonal, chamado hormônio de liberação de hormônio de crescimento, GHRH. Então, toda vez que o hipotálamo secreta esse GHRH, as células da hipófise são sensibilizadas por ele e passam a secretar o hormônio de crescimento. Esse hormônio de crescimento entra na corrente sanguínea e vai encontrar receptores nas células hepáticas. Então, quem recebe o hormônio de crescimento são os hepatócitos. E sob a ação do hormônio de crescimento, os hepatócitos produzem as somatomedinas, que são fatores de crescimento semelhantes à insulina, ou fator de crescimento insulínico. Repara que o próprio nome do fator está dando a dica. Ele é semelhante à insulina, então ele vai encontrar receptores nas células do corpo inteiro. E ao se ligar a esses receptores, o IGF estimula a transcrição gênica e estimula então o metabolismo dessas células do corpo inteiro, certo? Dentre essas células, estimula os centros de ossificação endocondral, estimula a ossificação endocondral a acontecer e estimula crescimento ósseo. Geralmente, quando se fala com qualquer pessoa a respeito de hormônio de crescimento, a pessoa pensa
logo no crescimento em altura dos ossos longos. Mas, na verdade, o hormônio de crescimento, ele promove o crescimento dos tecidos como um todo. Crescimento de cartilagem, crescimento muscular, crescimento ósseo. O único tecido que não cresce sob a ação do hormônio de crescimento é o adiposo. Esse tende a diminuir de volume. Um exemplo que demonstra a ação indireta do hormônio de crescimento no nosso corpo é o que acontece com os pigmeus. Olha a estatura dos pigmeus em relação aos demais humanos, né? O que acontece com os pigmeus? Eles têm uma incapacidade de produzir o IGF. Então, se você medir a quantidade de hormônio de crescimento que a hipófise dos pigmeus produz, ela produz quantidades normais de hormônio de crescimento. Mas o fígado não responde adequadamente a esses hormônios, ele responde produzindo pequena quantidade de IGF, o que vai determinar a baixa estatura dessa população. Ok? Então, só lembrando então que o hormônio de crescimento ele encontra receptor nas células hepáticas e que o efeito de estimulador de metabolismo e de promoção de crescimento que ele exerce é um efeito indireto, que na verdade é feito pelo fator de crescimento insulínico ou somatomedina. Como a gente viu, né, a produção de hormônio de crescimento depende da ação do GHRH, que é o hormônio liberado pelo hipotálamo. Então, quando as células da hipófise recebem GHRH, o que elas fazem? Elas exocitam as vesículas do hormônio que já estavam prontas, armazenadas nelas, e, ao mesmo tempo, transcrevem mais RNA mensageiro para produzir hormônio de crescimento e substituir aqueles que elas acabaram de exocitar. Essa recepção, percebam bem, olha, através daquele mecanismo que a gente já estudou de transdução de sinal mediado pela proteína G, né? E é mediado aí pela via do AMP cíclico. Então, de novo, é bom que a gente vai dando esses exemplos e vocês vão percebendo a importância de conhecer essas vias de sinalização comuns, básicas, presentes em vários locais do corpo que regulam aí vários processos biológicos importantes. Aqui nesse gráfico, vocês veem aqui, olha, a representação dos picos de produção de hormônio de crescimento durante um dia, né? Então, vocês percebam que existem alguns picos ou alguns momentos do dia em que a hipófise libera o hormônio de crescimento e os maiores picos acontecem ao meio-dia e durante a noite. Então, aqui do lado a gente tem alguns exemplos de situações que estimulam a secreção do hormônio de crescimento. Então, o sono é um dos fatores que estimula a secreção de hormônio de crescimento. Olha como que é grande, olha como que é alto o pico de secreção de GH noturno. Exercícios físicos também estimulam a secreção do hormônio de crescimento. De novo, olha, bem no meio do dia, um grande pico de liberação de GH. Excitação, jejum prolongado, hipoglicemia, né, que tem a ver aí com o jejum prolongado, também são responsáveis por estimular a secreção do hormônio de crescimento. A deficiência, né, na secreção de hormônio de crescimento durante a infância ou juventude leva à baixa estatura, leva ao nanismo ou à baixa estatura, né? Já o excesso de hormônio de crescimento durante a infância ou juventude leva ao gigantismo, ou seja, a uma altura bem maior do que a média. E o excesso de hormônio de crescimento na vida adulta
quando já não existem mais aqueles discos epifisários que promovem crescimento em altura, vão promover acromegalia, ou seja, crescimento de extremidades. Então, crescem o queixo, cresce o nariz, pode crescer a orelha, as mãos, os pés, ok? Tem muita gente hoje em dia que usa hormônio de crescimento com o objetivo de emagrecer. Vocês viram que ele é um estimulador de metabolismo e que ele estimula nas células adiposas a lipólise. Então, estimula a formação de músculo e queima de gordura, o que muita gente que frequenta a academia quer, né? E às vezes obtém isso ou tenta obter fazendo uso de medicamentos que nem sempre são controlados e que usam na sua formulação hormônio de crescimento, ou às vezes tiroxina, ou às vezes testosterona, ou às vezes uma combinação disso tudo, né? O que é péssimo. Por quê? Tudo bem, o hormônio de crescimento estimula a formação muscular, estimula a lipólise, mas interfere na secreção de outros hormônios e pode provocar danos irreversíveis, né? Então, não se deve usar o hormônio de crescimento assim, com esse objetivo. Se a pessoa estiver sofrendo de uma formação de um tumor, que às vezes ela não tem nem consciência que esse tumor existe dentro dela ainda, o hormônio de crescimento vai promover um rápido crescimento desse tumor. Então, não é aconselhável, né? Não se deve fazer dessa maneira. Bom, no começo da nossa aula, né, lá na primeira aula que a gente teve de tecido ósseo, a gente já comentou que a partir da vida adulta, a quantidade de hormônio de crescimento que a gente libera vai diminuindo aos poucos, né? E olha que interessante, olha, de 5 a 20 anos de idade, a gente libera, em média, 6 nanogramas por ml de hormônio de crescimento ao longo do dia, né? Dos 20 aos 40 anos, olha, essa taxa cai para metade, 3 nanogramas por ml, médio. Dos 40 em diante, essa taxa cai para 1,5 praticamente, né? Então, significa que à medida que a gente vai envelhecendo, os efeitos que o hormônio de crescimento tem no nosso organismo, eles vão diminuindo, né? Então, olha, com o envelhecimento, a gente vai ter dificuldade para repor as proteínas que vão se desgastando nos nossos corpos, diminuição da mobilização de gordura, portanto, uma tendência a engordar. Se a gente não consegue repor as proteínas, a gente não consegue repor o colágeno e a elastina da pele, e aí as rugas aparecem. A massa muscular tende a diminuir, porque a gente vai desgastando as miofibrilas e vai tendo dificuldade para repô-las, né? O acúmulo de gordura subcutânea é em função dessa diminuição da mobilização de gordura, diminui a energia e a disposição para as atividades, né? Então diminui o vigor, o entusiasmo, às vezes ele diminui. E se também a gente não consegue repor as proteínas que a gente vai perdendo, tendões e ligamentos vão ficando enfraquecidos, né? Então, tudo isso são características que vão acontecendo aí com o envelhecimento e que tem a ver com a diminuição da liberação do hormônio de crescimento. Bom, vamos falar então agora um pouquinho da vitamina D. A vitamina D a gente consegue produzir através da pele, né? Respondendo aí aos raios ultravioleta que porventura recebamos, né? Então, os raios ultravioleta estimulam a pele a produzir uma forma inativa de vitamina D. Essa vitamina D inativa produzida na pele ao passar pelo fígado, ela é hidroxilada uma vez no carbono 25 e fica viajando pelo corpo na forma inativa.
Quando essa proteína D, essa vitamina D inativa, passa pelos rins, ao mesmo tempo que na corrente sanguínea há a presença do paratormônio, então ela é hidroxilada uma segunda vez no carbono 1 e ela se torna uma vitamina D ativa. Essa vitamina D ativa fica circulando pelo corpo e, ao passar pelo intestino, faz com que as células epiteliais aumentem a captação de cálcio do alimento, né? do que foi ingerido. Aumentando a captação de cálcio, o cálcio fica disponível para o corpo utilizar nas suas várias funções. A gente já sabe que cálcio é importante para um monte de coisas, né? Contração muscular, sinapse, exocitose de vesículas, mas também é importante para a mineralização dos tecidos, em especial aqui, aqueles tecidos que sofrem remodelação, como, por exemplo, o tecido ósseo. Nós vimos também que um fator sistêmico importante na regulação do metabolismo ósseo são os estrógenos, né? Estrógeno provoca apoptose em osteoclasto e ativa e mantém os osteoblastos. Essas duas coisas juntas, então, favorecem a formação óssea. Além do que, estrógeno também favorece a absorção de cálcio pelo intestino. Então, todos esses fatores, todas essas ações dos estrógenos são positivas em relação à formação de tecido ósseo. Então, a gente sabe que uma patologia, né, uma doença relacionada aí com o tecido ósseo, que é a osteoporose, ou seja, o enfraquecimento, o adelgaçamento, né, o afinamento das trabéculas ósseas, ela pode ser desencadeada aí pela diminuição das taxas de estrógeno circulantes, o que acontece com as mulheres a partir da menopausa. Então, como a gente viu no slide anterior, estrógeno induz a apoptose em osteoclasto e mantém e estimula os osteoblastos, ou seja, diminui a reabsorção ou freia a reabsorção e estimula a formação de tecido ósseo. Se na fase de maturidade, né, na fase adulta, a gente já tem uma baixa de hormônio de crescimento, uma diminuição desses hormônios de crescimento, e a gente tem também uma queda brusca de estrógeno em mulheres, a tendência que já vinha sendo positiva para o lado da reabsorção óssea passa a ficar muito mais fácil, né? Reabsorver um osso. Então, o processo de reabsorção ele se acelera e a consequência disso são trabéculas mais finas e, portanto, mais frágeis, né? Então, nos ossos, o principal afetado aí pela osteoporose não é o osso compacto, e sim o osso esponjoso no interior, no tecido ósseo esponjoso no interior dos ossos, né? E os locais mais afetados, os ossos mais afetados são as vértebras, os punhos e a parte esponjosa dos quadris, né? Onde costuma ter maior frequência de fratura. Como a gente já falou em algum momento anterior, os homens, eles também têm, a partir da maturidade, uma diminuição na produção de testosterona. Porém, essa diminuição, ela não se reflete tanto na testosterona circulante. Ela se reflete mais na testosterona que ficava retida no testículo. Então, vai diminuir muito a testosterona retida no testículo, mas a concentração de testosterona circulante não vai se alterar tanto, de modo que ela vai ser suficiente para que, ao passar pelo tecido ósseo, essa testosterona seja convertida em estrógeno e o efeito protetor do estrógeno em relação à reabsorção óssea continue ou se mantenha, né, nos homens mesmo durante
o envelhecimento, né? Por isso nós mulheres somos muito mais afetadas pela osteoporose do que os homens, porque nós temos uma queda brusca de estrógeno sem recomposição dele. Os homens não. Eles têm uma queda de testosterona que não influencia tanto na transformação dela em estrógeno nos ossos. Vai influenciar na produção espermática, mas não aqui no tecido ósseo. Então, só para complementar, né, gente? Aqui à esquerda a gente tem a fotografia de um tecido ósseo esponjoso normal e à direita do mesmo tecido ósseo esponjoso com osteoporose ou sofrendo de osteoporose. Repara como as trabéculas são mais finas do que no osso normal e os espaços medulares, olha, são muito mais amplos, né? Então, esse tecido tem menor resistência a impactos e por isso ele se quebra com mais facilidade. Então, são fatores que contribuem para o desenvolvimento da osteoporose, várias coisas, né? A diminuição do estresse físico, ou seja, a inatividade, a pessoa não fazer exercício físico, né? Me fugiu a palavra aqui agora. A gente já viu também em outras aulas que as trações exercidas pelos tendões nos ossos estimulam formação de tecido ósseo. Já vimos que as vibrações promovidas por caminhada e outras atividades físicas estimulam formação óssea. Então, a ausência dessas atividades é um fator que contribui para a osteoporose. Outra coisa que nós já comentamos também é a deficiência de vitamina C. Vitamina C é necessário para formar fibras colágenas. Então, se nós reabsorvemos a matriz óssea e na hora de repor essa matriz na remodelação, se faltar vitamina C, a gente não consegue produzir fibra colágena, não consegue produzir o osteoide, consequentemente, o processo osteoporótico ele vai ser favorecido, né? Diminuição dos níveis de estrógeno, a gente acabou de comentar sobre isso, e a diminuição de produção de hormônio de crescimento que acontece com a idade. Então, se você somar todos esses fatores, você acaba sendo um alvo importante aí da osteoporose, ou seja, você tem um risco mais elevado de desenvolver osteoporose. Então, alimentação adequada, exercício físico constante, né, é o mínimo que se pode fazer para evitar a osteoporose. Uma outra patologia que costuma acometer o tecido ósseo, ou que se relaciona com o tecido ósseo, é a osteopetrose. Então, essa é uma doença genética, autossômica. Então, pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres com a mesma predisposição, né? Em que acontecem falhas na formação de osteoclastos. E se os osteoclastos são formados em menor quantidade ou em pouquíssima quantidade, a deposição óssea fica praticamente contínua e os espaços medulares acabam sendo obliterados ou ocupados por matriz óssea, né? Então, petrus é pedra, osteopetrose é um osso sem aquele aspecto esponjoso que a gente conhece, com uma densidade muito maior. Outra patologia que pode acometer o tecido ósseo, dentre tantas que nós nem vamos comentar aqui, é a doença de Paget. Então, nesses indivíduos, formam-se grandes osteoclastos e também em número elevado de osteoclastos. Isso tudo faz aumentar o índice de reabsorção, os ossos são mais porosos, os espaços medulares são maiores, os ossos são porosos, irregulares e frágeis, né? Com espaços medulares maiores e o que favorece fraturas mais frequentes, né? As pessoas são mais susceptíveis à fratura e os ossos, eles acabam
se curvando, ou seja, não são fortes o suficientes para sustentar o próprio peso do indivíduo. Essa doença atinge 3% da população caucasiana e pode ser controlada com administração medicamentosa. Bom, um outro tipo de patologia que pode acometer os ossos são os tumores ósseos, né? E aí a gente tem basicamente dois tipos de tumores. Os osteossarcomas, que são tumores do próprio tecido ósseo, que vão provocar formação óssea, aumento na formação óssea, acompanhado de um menor grau de mineralização e, consequentemente, fragilidade óssea da mesma maneira, né? E temos os tumores ósseos metastásicos, ou seja, tumores originalmente de outros tecidos, outros órgãos, que através da corrente sanguínea atingiram o tecido ósseo, se alojaram ali e então começam a se desenvolver. Esses tumores metastásicos, eles aumentam a reabsorção óssea e da mesma forma causam fragilidade óssea, além de outros distúrbios. Bom, da mesma maneira que existem fatores sistêmicos e fatores locais que alteram o metabolismo ósseo, que influenciam na remodelação óssea, existem também medicamentos, fármacos que interferem nesse metabolismo. Então, como exemplo, né, existem vários, aqui são só alguns exemplos. A gente tem os bifosfonatos, né, que são usados para tratar a osteoporose, porque eles induzem apoptose em osteoclastos. A osteoprotegerina, que é aquela proteína que o osteoblasto produz na ausência de PTH, também inativa o osteoclasto e também é usada no tratamento da osteoporose. A indometacina, né, que é usada no tratamento de artrites em função da ação anti-inflamatória, e os corticosteroides também são importantes fármacos que interferem no metabolismo ósseo e, como tem ação anti-inflamatória, diminuem a reabsorção, favorecendo, portanto, a recomposição óssea. Então, pessoal, nessa última aula a gente fez aí um apanhado geral de moléculas que podem influenciar no metabolismo ósseo, né, na remodelação óssea, e comentamos aí os principais aspectos. É óbvio que existem vários outros aspectos, várias coisas a serem estudadas e comentadas a esse respeito, mas que vocês vão fazer, né, vão estudar, vão aprender no decorrer do curso de vocês. Com essas aulas, eu acho que vocês conseguiram aí uma boa base para poder desenvolver o conhecimento e a aplicação profissional de vocês, tá? Então, de novo, deixo aqui as referências e peço para que vocês anotem as dúvidas num papelzinho para a gente discutir e assistam a aula fazendo suas próprias anotações, parem o vídeo de vez em quando, façam um resumo daquilo que vocês entenderam até então com as próprias palavras. Isso é fundamental para que vocês já comecem a assimilar o conteúdo. Quando a gente só assiste a aula, a gente assimila muito pouco. Momentaneamente a gente até acha que assimilou tudo, mas depois, com o tempo, a gente vai esquecendo. Se a gente esquece e se a gente escreve com as próprias palavras, a gente vai ter mais dificuldade de esquecer aquilo que a gente compreendeu. Então, nos encontramos aí na próxima semana para fazer a discussão desse assunto, tá bom? Um abraço para vocês e até lá!